você normaliza a dificuldade que o seu cliente ideal vive, sabe o que acontece? Ele te dá acesso ao coração e à mente dele. E isso, consequentemente, te faz vender diversas vezes para o mesmo cliente. Isso porque, por empatia, você está literalmente mostrando para ele que o caminho a se percorrer nem é tão longo assim. E se for tão longo, eu te dou a mão no processo. Por que eu tô falando isso, curioso? Porque eu tava rolando meu feed esses dias e eu vi um anúncio que ele é escancaradamente a expressão do que eu acabei de te falar. E é por isso que ele me chamou tanta atenção. E eu quero rodar esse anúncio aqui para fazer uma análise dele, para que você possa engatilhar ações diante dos insights que eu quero gerar aqui para que você coloque isso em prática nas suas estratégias, no seu posicionamento e nos seus conteúdos. Mas antes de rodar esse anúncio, se inscreve nesse canal. E já dá um like nesse vídeo para que o YouTube distribua esse vídeo para o maior número de pessoas que também precisam entender como acessar de maneira fácil e simples a mente e o coração do seu cliente ideal. Então, deixa eu colocar meu fone aqui e no 3, 2, 1... Qual a diferença de um preguiçoso para um procrastinador? Simples. O preguiçoso nunca tem a intenção de fazer nada, enquanto o procrastinador começa a fazer e aí pensa, será que não é melhor deixar para amanhã? Ou seja, ele sabe que não é bom deixar para depois, mas mesmo assim vai lá e deixa. E é muito provável que você seja um procrastinador, certo? Mas eu te garanto que não precisa ser assim. Isso acontece porque o seu sexteto de alta performance está desequilibrado, fazendo com que você procrastine mesmo quando não quer procrastinar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu preparei uma apresentação exclusiva e gratuita, onde eu vou te ensinar o que você deve fazer para balancear o seu sexteto de alta performance e ser até 16 vezes mais produtivo. Tudo o que você precisa fazer é clicar no botão abaixo e assistir agora, enquanto ainda está no ar. Aproveite. Muito bom, muito bom. 2 pontos aqui que eu queria levantar antes mesmo de te mostrar o dossiê. O primeiro ponto é o mecanismo único. O mecanismo único que ele traz logo no anúncio para quê? Para gerar o quê? Eu sei o que eu tô falando, a autoridade. Então, isso é muito importante. Óbvio que nem todo anúncio, não é todo anúncio que a gente vai fazer isso. Mas, nesse caso, funcionou muito bem. E o segundo ponto é normalizar. Normalizar a dificuldade que o cliente ideal vive, falando para ele, ó, com empatia, né? Isso não é culpa sua. Ó, isso é normal. Ó, você sente isso por causa disso. Ou seja, são esses pontos que para mim aproximam o cliente ideal da mensagem para solução. Ou seja, quando ele fala, não precisa ser assim. Você precisa, olha só que interessante, ele fala, não precisa ser assim. E ao mesmo tempo, ele já mostra uma opção. Então, não é um anúncio que ele vai te contar uma baita história. Não, é um anúncio que ele vai fazer o quê? Ele quer te vender algo, ele quer que você assista uma aula, mas ao mesmo tempo ele tem empatia e simplifica o seu caminho. Então aqui já o primeiro insight para você. Nos seus conteúdos, ou nos seus anúncios, ou na estratégia que você usa, você está simplificando o caminho que o seu cliente ideal precisa percorrer? E nesse processo, você já consegue vender algo? Nesse processo, você já diz para ele que existe uma saída com o seu produto? Óbvio que para a gente fazer isso é um processo avançado, mas fica presente aqui comigo para você observar no dossiê como você pode aplicar
essas técnicas e essa estratégia nos seus conteúdos, nos seus anúncios, para que você consiga diretamente num anúncio. Você não vai atrair só curioso, você vai atrair pessoas que vivem a dificuldade que você sabe resolver e ao mesmo tempo essa pessoa já chega quente, aquecida, pronta para comprar na sua página de vendas. Mas antes de te mostrar o dossiê, de te mostrar esses pontos específicos que você vai conseguir colocar em prática até o final dessa análise, se inscreve nesse canal. Se inscreve nesse canal. Então no 3, 2, 1, roda a vinheta. O que você está prestes a assistir podem ser pontos muito interessantes e eu sei que você pode ser uma pessoa que entende e assimila as coisas de forma rápida. Mas, segundo a psicologia cognitiva, quando você faz anotações e recorda ativamente do que foi anotado, você consegue trazer ideias-chave à sua mente quando precisar. Além de repertório, você vai realmente ter aprendido o que eu estou prestes a falar por aqui. Por isso, eu te recomendo separar o seu maior insight desse vídeo aqui, para aplicar nos seus próximos textos, projetos ou produto. Então, se você é do Clube Raiz, pega papel e caneta. Se você é mais mind-free, faça as anotações aí no seu bloco de notas. E se você é um gênio que faz anotações com a mente, tá tudo certo. Mas, me promete uma coisa? Aplica, hein? Já respirou fundo, curioso? Tá preparado? Então, bora para esse dossiê. Esse anúncio, ele consegue normalizar a realidade do cliente ideal, mostrando que ele não é um ET. E principalmente o comunicador demonstra ter autoridade sobre o tema usando seu mecanismo único. Pergunta aqui para você e já vai aqui um segundo insight. Você tem um mecanismo único? E se você tiver o seu mecanismo único, ele diz muito para o seu cliente ideal ou não? Ou ele é algo que passa despercebido, você precisa explicar demais? É uma pergunta interessante. Olha só, o nosso cliente ideal, ele vive uma jornada confusa de vida. E às vezes ele se sente um ET. Um peixe fora d'água, um ET. Ele se retrai, ele não se expõe. E a grande sacada é, nos seus conteúdos, pergunta muito boa aqui para você, nos seus conteúdos, você consegue identificar, aliás, um passo atrás, no mapeamento que você tem do seu cliente ideal, você sabe exatamente o que faz o seu cliente ideal se sentir um ET? E ao saber disso nos seus conteúdos e nas estratégias que você usa para vender, você mostra para ele que ele não é um ET? Você mostra para ele que ele não é um peixe fora d'água e que o que ele está vivendo é mais normal do que ele imagina? Ou seja, ele pode sair de casa, que ele não é estranho, não. Tem gente como ele vai encontrar a tribo dele. E na real, você já percorreu tanto esse caminho que a solução é simples, mas você entende de maneira empática que na cabeça dele é complexa. E tá tudo bem. Porque você vai dar a mão para ele e vai caminhar com ele rumo à solução ou rumo à vida que ele merece. Pega essa, hein? Isso é muito bom. Agora sim, né? Ideias e sentimentos despertados na primeira impressão. Olha só que forte isso. Pela primeira vez eu entendi a diferença entre o que eu sou e o que eu não sou. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Eu vou ler de novo, porque isso aqui é muito forte. Pela primeira vez, eu entendi a diferença entre o que eu sou e o que eu não sou, doutor. Obrigado. Ou seja, ele consegue, nesse anúncio, mostrar a diferença entre preguiçoso e procrastinador. E ele consegue mostrar para o cliente ideal que ambas as coisas tem uma aplicação no dia a dia e não é tão complexo assim. E quando ele exemplifica e mostra isso de maneira extremamente objetiva e narra uma realidade de vida de um cliente ideal ou de uma persona, eu me entendo, eu me enxergo nessa realidade. É o que eu sempre falo aqui. Quando você for criar uma realidade de vida do seu cliente ideal, / persona,
tente aproximar essa realidade, que é uma ficção, o mais próximo da realidade o possível. Porque quando você consegue fazer isso, é esse o tipo de sentimento que você causa. É o seu cliente ideal olhando para você e falando: pela primeira vez, eu consegui entender a diferença entre o que eu sou e o que eu não sou. Ou seja, olha a pequena vitória. Eu não preciso admitir e nem aceitar que eu sou um ET. E aqui vai um insight fresquinho para você. Com toda essa empatia que eu acabei de falar, como você usa isso nos seus conteúdos? Você está usando isso? O insight é: quando que está mapeado nas suas estratégias e nos seus conteúdos ou no seu anúncio, você entregar uma pequena vitória para o seu cliente ideal, que ele vai se encher de poder ao ponto de falar: pela primeira vez eu entendi o que eu não sou. Todo esse peso, todos esses bloqueios, todas essas crenças que vêm para mim, que me impedem de chegar no resultado que eu busco ou na realidade de vida que eu quero, foram me mostradas aqui, só nesse anúncio. Imagina quando eu comprar o que essa pessoa está vendendo. Ou seja, para pensar quando é que você entrega essa pequena vitória de esclarecimento para o seu cliente ideal num anúncio, num conteúdo, numa sequência de story, numa live, numa série. Agora, olha só, num anúncio tão curto foi entregue isso. Imagina depois que se comprar. É esse o sentimento que você precisa despertar no seu cliente ideal. A execução, para mim, é uma solução simples e que gera tendência. Então, no meu ponto de vista, né, acredito eu que esse é um chroma key e isso vai gerar muita tendência. Ou seja, uma tela verde, um cenário ali que é um vídeo, né, de fundo, e isso gera tendência. Muita gente vai começar a usar esse tipo de anúncio em breve, porque eu acredito que isso gera super tendência. Referências: The Secret e Quem Somos Nós. The Secret é o filme, né, O Segredo, e Quem Somos Nós é um documentário que saiu quase que na mesma época, mas eles usam muito essas entrevistas com fundo de chroma key, né, com fundos extremamente bonitos, com essas cores meio amarronzadas, tom de madeira, sabe? Então, e com várias imagens que prendem a atenção no fundo do entrevistado, de quem tá falando, que prende muita atenção. Então eu gostei bastante dessa referência. E história e narrativa para mim é fria. Não tem uma narrativa muito clara e nenhuma história muito profunda. Tem uma narrativa que amarra todo o criativo sobre a persona, sobre o cliente ideal e tal, mas para mim falta aquela história e que isso obviamente não impossibilita absolutamente nada na venda, que eu acredito que esse anúncio deve estar gerando muita venda. Mas para mim é só um ponto de que talvez em outro anúncio eles devam ter usado uma história e uma narrativa. Mas pra mim, eu gostei tanto dessa copy, gostei tanto desse anúncio que se colocasse uma história ali, putz, ia ficar assim, um anúncio perfeito. Então, esse foi o dossiê e eu espero que você tenha conseguido identificar essas perguntas e tenha dado o tempo de você anotar. Se não deu tempo de você anotar, faz o seguinte: volta esse vídeo, anota esses insights, essas perguntas e engatilha ações para colocar isso em prática, hein? Curioso, a partir de hoje eu sei que você vai entregar pequenas vitórias nos seus anúncios, nos seus conteúdos, vai criar séries para isso, porque você entendeu através dessa análise o poder que existe em facilitar a vida do seu cliente ideal e mostrar para ele que ele não é um ET, ou melhor, mostrar para ele o que ele não é, mas sim quem ele pode ser com seu acompanhamento. Eu espero que tenha feito muito sentido para você essa análise e claro, eu te vejo num próximo vídeo e nunca se esqueça, seja sempre curioso. Tamo junto.